vamos à pergunta 402. Olha, eu aconselho os internautas a lerem a sequência da pergunta 402, que ela é muito grande. E se a gente for ler tudo que está aqui, vai ficar enfadonho. Então, eu vou ler a pergunta e ler o primeiro parágrafo, e a gente fazer os comentários. Entendeu, Djalma Mirim? Ok? Então, na pergunta 403, 2, ele diz assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Eu acho que é mais ou menos o que eu vim falando, né, do desdobramento astral consciente. Mas vamos ver se é, né? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Resposta: pelos sonhos. Saber que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo, seja do outro. Dizeis frequentemente: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança dos lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito, né, trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Então, a gente para por aí, que a resposta é muito grande, né? E passa a palavra para Djalma fazer o comentário. Essa noção de liberdade durante o sono é uma das revelações da doutrina espírita, né? Eles vêm nos trazer esse conceito de que o sono é uma emancipação da alma, ela entra na dimensão espiritual e interage com os espíritos, com os parentes, com os amigos, dependendo, bem entendido, do merecimento de cada um. Se o seu emocional é desequilibrado, você dificilmente entrará em contato com uma mãe sua que foi na frente, um pai, não é? Já que você está numa mente, você poderá chegar a conclusões quando se acordar e se lembrar do sonho, chegar a deduções precipitadas que não condizem com a realidade. Então, quando o indivíduo é um indivíduo equilibrado, ele está dentro da sua fé, ele vai entrar, se lembrar do sonho com um parente que antecedeu na grande viagem, que já está no mundo espiritual, porque a morte não separa os que se amam. A morte não tem esse poder. Então, durante o sono, o espírito estará mais livre, mais liberto. Ele entra em contato com a dimensão espiritual, pode aprender, por exemplo, uma língua, vai estudar, pode aprender, dependendo, né? Desde que ele seja uma pessoa, tenha os seus merecimentos. Se ele pedir ao mentor que gostaria de, durante a noite, de aprender, para não passar a noite fazendo coisas que, seja lá, sem proveito, eles podem participar de um grupo de estudo, podem estudar, podem ser orientados, podem aprender. É um leque de possibilidades infinitas, né? Pode conhecer o futuro, pode prever um fato ou tomar conhecimento de um fato que está para acontecer na sua vida, né? Ele pode, o sono lhe proporciona isso. Eu me lembrei aqui agora. A gente tem um exemplo que você falou de José, que teve um sonho, né? O espírito dizendo: vá-se embora para o Egito, que estão querendo matar. Né? Saia daqui que estava marvado, quer pegar o menino. Bom, né? Viu, Mirim, Agemiro, antes de meu pai falecer, um mês antes, me disseram que ele ia desencarnar. Eu me acordei chorando, com aquela dor no coração, com aquela dor enorme na alma. Mas eu chorei, aquilo sem saber por que estava chorando, né? Antes de um mês ele desencarnava. Posteriormente eu fiquei sabendo que eu tinha tomado conhecimento. E ainda não estava preparado para aquilo, né? Para não ser pego de supetão, mas ainda com um emocional muito frágil, né? Ainda chorei muito, muito, muito. Mas isso acontece, né? A gente pode ser orientado, pode ser esclarecido,
pode receber um conselho, né? Pode participar de grupos de socorro na espiritualidade, porque a vida prossegue. Aquele conceito da gente ficar em sono, um sono eterno, uma vida eterna, de ociosidade sem fazer nada, contemplando Deus no trono, né? A realidade, o leque que a doutrina espírita abre, Jesus já tinha aberto lá de trás, quando narra o fato de Lázaro e do rico. O Abraão, pai Abraão, ele está em plena atividade no mundo espiritual. Ele recebe o que sofria em seu seio, em seus braços, e o que era rico e que foi um rico que esbanjou e não aproveitou com boas coisas, no lugar de tormento, a gente vê que o pai Abraão ele está em plena atividade, em pleno trabalho. Se Jesus diz, desculpem, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, por que é que a gente vai ficar de braço cruzado? O serviço prossegue, a vida prossegue. A lei do trabalho é uma lei da vida. Quer estejamos do lado de cá, nós estamos trabalhando, quer estejamos na dimensão seguinte, na dimensão espiritual, o trabalho prossegue ininterruptamente. Nós nos encontraremos com os entes queridos que nos antecederam na grande viagem. A morte não tem o poder de esfacelar, de quebrar, de exterminar com o amor. O amor que, sim, por minha mãe, por meu pai, por tio, avô, avó, avós. Não. A vida prossegue. A vida não tem fim. As crenças de lugares eternos, lugares definidos, e quem entra lá não sai, isso é conceito humano. Conceito humano. Não procede do coração generoso da vida, do Pai do infinito. Lugares belos no mundo espiritual existem, lugares de tormentos existem, mas a permanência do milagre é de conformidade com o seu merecimento. Lugar de tormento, ele está aprendendo. Ele está vendo e dizendo a si mesmo, nunca mais, se eu puder, eu quero voltar para um canto desse. Nunca mais. Então, a vida é de progresso, a vida é de burilamento, a vida é de avanço ininterrupto e imortal. Mesmo na dimensão em que estamos, quando dormimos, entramos na dimensão seguinte, que nos aguarda. Entendo assim, professor. Mirim, quer acrescentar alguma coisa? Não, perfeito. Exatamente. É nesse momento onde a alma se emancipa e você se depara com você mesmo, não é? Você volta a ser quem realmente você é. Uma vez no corpo, nós somos restringidos de algumas capacidades que nós temos enquanto espírito. Então, nesse momento de liberdade, o espírito ele se depara com a realidade que ele é. Se você me permitir, aí no meio no quarto parágrafo da resposta, tem um trechinho que é bem interessante. Olha o que é que diz. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Veja, os espíritos, quando vêm para cá, mas eu vou ter uma folguinha, vai, de noite você vai ter ali. Aí eles aceitam, tá vendo, Djalma? Pela condição que ele vai ter de tomar um sozinho, como o cabo preso, né? Então tem a hora de sol, pronto. Aí o espírito, sendo assim eu vou. Aí ele continua. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final, que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Eu achei esse trechinho aí fantástica a resposta.